Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 3, Internacional 2, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. E o motivo do título desse vídeo já é justamente porque eu aqui não vou conseguir, em absoluto não conseguirei rebater alguém que disser aquela famosa frase: foi contra tudo e contra todos. Porque, na minha modesta maneira de avaliar e entendendo a licença poética que há por parte do torcedor e sabendo que não há nenhum indício de maldade ou qualquer coisa que o valha, mas foi mais ou menos assim. Tiveram que jogar contra um Beira-Rio, que é verdade, não está lotado, 28 mil pessoas, o torcedor do Inter tem as suas broncas, tiveram que jogar contra o seu maior rival, mas também tiveram que superar erros de arbitragem. Quem acompanha esse canal sabe que eu evito o máximo falar sobre isso, mas eu sei que tá todo mundo querendo, então se você já quer saber, eu vou falar. Eu terei que começar pela arbitragem. Para mim, o Grêmio foi duplamente prejudicado. O primeiro pênalti simplesmente não marcaria, não existiu. O Bernabé cava, se joga e aí já com as pernas ali no local, porque ele não tem como enfiar as pernas para dentro do gramado, o Noriega acaba acertando o Bernabé que já estava caído ao campo, ou caindo ao campo e claramente forçando. Se fosse o contrário, se ele estivesse em pé e sem querer querendo, mesmo com as pernas recolhidas, o Noriega tivesse acertado ele, eu diria, pênalti, não tem o que fazer. Mas quando o cara já tá caindo e aí na queda coloca o pé para trás e acerta o companheiro, foi mais o Bernabé ao encontro do que o contrário. E por isso não foi pênalti. Claramente para mim não foi uma penalidade. Errou o ótimo Marcelo de Lima Henrique, mas que estava numa tarde bem decepcionante por vários erros, ou 2 erros capitais, e o resto ele acertou, mas erros grosseiros, como foi um erro que até agora não se consegue entender como que cometeu o árbitro da partida. Teve um pênalti, claro, com a mão na bola do Noriega, a bola tá esticada, não é um movimento natural, não tem como justificar aquilo, embora pouco ou quase nada interfira na jogada, hoje no futebol brasileiro se manda marcar aquele pênalti, estaria tudo certo, não fosse um puxão escancarado, assintoso do Borré na camisa dele. E aqui vai uma questão, tem que marcar a intensidade ou tem que ver a intensidade? Gente, intensidade vale para cartão amarelo ou não. Puxar a camisa do colega de trabalho é considerado antijogo e ela teve efeito sim. Afinal de contas, existe uma interpretação da regra. Recentemente teve um jogo do Fluminense, eu acho que o John Arias entrou, o cara escorregou aqui assim e aí passou. Sabe quando tu escorrega assim, bate a mão aqui assim? Não, isso tudo bem. Tu vai entender que o cara, a camisa até movimentou, mas o cara não puxou ali. Ele estava tentando pegar a referência e passou a mão. Agora, o Borré tá com a roupa esticada e não é sem intenção o fato. Então, era para ter sido anulado o pênalti do Noriega. E ali, nesses 2 momentos, o árbitro acabou prejudicando claramente o Grêmio. Depois, a expulsão do Arthur é corretíssima, o Arthur pisa no jogador adversário e o outro pênalti do André Henrique é um lance completamente temerário, ele acerta o jogador e nisso o Marcelo de Lima Henrique acerta. Mas já que eu sei que vão me encher a porra do saco, já tô começando por aqui. Mas enfim, o fato é, o Grenal, em geral, eu tava aqui dizendo pra vocês o tempo inteiro, olha, até desde que seja um 0 a 0, podia ser -1 a -1, de tão -1 a -1, de tão ruim que são os dois times ou que estão os dois times atualmente. Pois é, aconteceu o contrário, o inverso. A, entre aspas, falta de bom futebol que a gente viu, embora os dois tenham pontos positivos, é óbvio, no clássico, mas gerou mais gols, porque daí era o Inter errando pra caramba, era o Grêmio errando pra caramba, várias bolas perdidas, vários lances que poderiam ser melhor organizados e aí muitos gols, o que pro torcedor é bom, ainda mais pro gremista, um 3 a 2. Eu me quebrei total e eu conto aqui as perdidas. Lá na KTO, velho, foi um fiasco do JB, mas um senhor fiasco, daqueles assim, ó, errei tudo, que eu tinha colocado vitória do Grêmio sem gol do Inter, tinha colocado vitória do Inter e o Grêmio não ia marcar, tinha feito o Odão, também errei o Odão, o William não chutou, foi bem, mas não chutou nenhuma bola no gol, cara, vários erros, inclusive a rodada garantida, que era, né, era na verdade, caramba, esqueci agora que a promoção que a KTO tinha feito.
Chance extra, pelo amor de Deus, chance extra com Denilson Show e companhia. Até R$50, tu fazia uma aposta num clássico do futebol brasileiro e tu tinha uma chance extra. Eu apostei 50 que daria empate. Se eu ganhasse, eu ganhava 170. Como não deu empate, agora eu tenho um novo dinheirinho de 50 pila pra apostar em uma outra partida e tentar. Aí se eu errasse a segunda vez, a KTO vai dizer, pelo amor de Deus, eu tentei te ajudar. Mas enfim, é assim que funciona na KTO. Se tu quiser, pra brincar, pra te divertir, na descrição no primeiro comentário, tu vai ter todas as probabilidades lá pra brincar e te divertir. Tem que ser maior de 18 anos, não pode esquecer disso. E eu vou ter que estudar com vocês aí qual vai ser a minha chance extra utilizada, porque eu tenho 50 pra apostar nos próximos dias. E aí, o que eu faço? Gente, vamos lá. Mano começou jogando no sistema que variava de uma situação que era parecida com um tripé de volante, mas que na verdade era mais para um 4-2-3-1, tá? Com o Edenilson, que seria o cara centralizado. Por que eu tô colocando isso? Porque ele joga linha de 4 defensores, Cuéllar, Arthur, Edenilson. Aí tinha o Willian, tinha Pavon e tinha o Carlos Vinícius. Mas o Cuéllar estava na frente da área, foi soberano. Mais à frente, o Arthur, que saía pro jogo. O Arthur fazia aquele para-brisa mais pela esquerda, mas também caía um pouco mais, às vezes, pela direita. O Edenilson, ele na teoria, se fosse um 4-2-3-1, eram 2 volantes, o Cuéllar e o Arthur, aí teria o Edenilson, teria o Pavon na direita, teria o Willian que jogou pela esquerda. Eu achei que o Willian jogaria centralizado, ele jogou aberto e o Carlos Vinícius no ataque. Mas se tu for olhar, todos os lances, ou praticamente todos os lances que o Edenilson pegou na bola, ele estava na meia direita. Porque o Mano meio que fez associações. Pela direita jogariam Pavon e Edenilson, pela esquerda jogaria. Ele apostou um pouco mais na subida do Marlon, o Marlon combinou mais com o Willian, mas também tinha um Arthur. E na verdade o Arthur era para circular ali naquele meio campo, embora para mim ele não tenha jogado tão bem. O Willian fez uma partida muito boa mesmo. A gente nota que ele é, primeiro, o cara que sabe o que fazer com a bola. Sabe aquela coisa que todo mundo reclama do kick? Poxa, erra, chuta quando tem que passar, passa quando tem que chutar. Ele sabe mais do que isso. Quando precisa inverter a bola, quando tem que pisar nela, quando tem que driblar, quando tem que passar, quando tem que acionar um jogador para fazer 2-1. Ele participa ativamente dos 2 primeiros gols do Grêmio. É ele quem proporciona a possibilidade do Marlon ir à linha de fundo, fazer o cruzamento para o Carlos Vinícius guardar o dele. É ele quem faz o cruzamento do escanteio para o André Henrique também guardar o seu de cabeça e aí salvar uma situação extremamente relevante para o Grêmio, ainda no primeiro tempo, conseguindo um novo empate depois dos pênaltis que nós já falamos aqui. Marcos Rocha, para mim outro gigante, capitão, liderança do time, quando o Noriega começou a chorar porque tinha feito pocheco, né, algumas coisas, deixou no mínimo, deixou a bunda na janela, depois eu quero falar sobre isso, tá? Mas ele foi lá, apareceu, mostrou o porquê que já é, com pouquíssimo tempo, líder, capitão, liderança desse time do Grêmio, e a gente nota que tem algo diferente nele. Cara, aos 2 minutos, o Grêmio quase faz um gol, que é um lançamento dele direto pro Pavon, e o Pavon faz o cruzamento e o Carlos Vinícius não faz o gol. Mas assim, é um lance dele nas costas do Bernabé, que aliás era o cara a jogar mais. Se teve um problema do Grêmio foi não ter insistido um pouco mais por aquele lado ali, embora os 2 primeiros tenham saído pelo outro lado. O Alisson merece o crédito por ter marcado o seu gol. Você fez o seu primeiro gol em brasileiro, na minha visão, o primeiro gol, tá? Porque, pô, a Recopa Gaúcha beira a insignificância contra o São José. Ah, ele marcou um gol lá e tal. Mas não vamos achar que o grau de dificuldade é o mesmo. E agora, talvez ele tenha mudado de tamanho, porque entra bem, faz o diferente, faz uma coisa que vários dos atacantes do Grêmio não estão tendo capacidade, que é até a técnica de limpar o marcador e finalizar. Finalizou super bem. Super bem. E Alisson merece, talvez assim, ó, é o jogo para ele mudar de patamar. Mudar a carreira de dizer, cara, vamos pra frente agora, sabe? Vamos consolidar, vamos melhorar, vai. Ah, ele é jovem, oscilou, entrou super bem, começou. É normal do jovem, né? Joga super bem, aí do nada oscila, passa um tempo, aí alguns meses depois, às vezes alguns, não sei se é o caso, não tô dizendo isso, tem o deslumbramento natural de, né, começar a ganhar mais, ser reconhecido, e aí para de jogar. Agora acho que tá na hora dele voltar a subir.
O Carlos Vinícius é a ótima e a má notícia, porque ele era a melhor esperança do primeiro tempo gremista, tá? Ele com certeza dá uma qualidade de jogo que eu entendo, mano, colocar o Pavon. O Pavon tem vários lances que ele acaba errando e a análise sobre ele é dividida. Em vários momentos o Pavon fazia quase tudo certo, chegava na finalização, no último passe, na última situação, ele não tirava o 10 e errava. Ou cruzava lá nas estrelas, ou finalizava, ou passava, ou errava. Mas o Pavon, ele dá uma capacidade de um jogo mais... não tão só correria como o Kiko Oliveira, não tão driblador como o próprio Alisson. Ele tentava jogar para o Carlos Vinícius, e aí o Carlos Vinícius recebia a bola e era abastecido. E quando recebia, cara, fez um gol, quase fez o outro, assim ó, ele teve duas outras oportunidades de gol e a terceira foi aquele que se lesionou, que ele espicha demais a perna. Se ele consegue pegar aquela bola e finalizar ali na cara do goleiro, o Grêmio já teria vencido no primeiro tempo, já estaria talvez até com um placar melhor desse clássico Grenal. Então, ponto positivo para ele. A avaliação do André Henrique ela é dividida. Ele faz o seu gol de cabeça quando o Grêmio está numa situação extremamente delicada. A gente já imaginava, ó, saiu melhor, o Inter de novo teve um pênalti, os caras vão afundar, o Noriega tá chorando lá do outro lado e ele vai lá e marca o gol. Mas ele também comete um pênalti completamente maluco, faltando 1 minuto para acabar a partida e ele acerta o Agui, nem teve como a cara de pau de reclamar. O Volpi, aqui... Pra mim é só elogios. Aos 36 e aos 38 ele fez duas defesas, primeiro do Ricardo Matias, depois do Carboneiro. A do Carboneiro a queima-roupa, a do Ricardo Matias também foi extremamente difícil, ele vai lá e busca. A do Carboneiro é mais do reflexo, mas também vale muito. Teve um lance que foi anulado, que o Ricardo Matias comete uma falta, mas ele também estava ali para abafar. Velho, ponto altíssimo. No primeiro pênalti quase pegou ainda. E aí seria uma consagração total, talvez para dizer que o Volpi tinha sido melhor em campo. Merece o crédito dessa brilhante atuação do Volpi. O Cuéllar, soberano no meio-campo. Sobrando, o dono do meio-campo gremista. Sabe, tinha uma segurança ali, tinha uma segurança na saída de jogo, tinha uma segurança na saída de bola, tinha uma segurança de um cara que estava marcando e estava preenchendo espaços. Não vou dizer que sozinho, mas que com um companheiro, o Arthur, que deixou muito a desejar neste segundo momento do Grêmio. Então, aqui vai o destaque para o Cuéllar. É verdade que o Grêmio já estava com a menos em alguns momentos ali, mas o Dodi, por exemplo, entrou e não conseguiu ter a soberania do Cuéllar no meio campo. Eu falei do Arthur, pra mim, muito mal. E é o único jogador que pra mim foi muito mal. Esquece a expulsão, embora a gente vai falar sobre ela, mas a expulsão ela precisa ser colocada. Ele nunca foi o centro do time. Nunca foi o cara que se imaginava o seguinte, poxa, ele tá carteando o jogo, ele tá fazendo o lançamento, ele tá fazendo passe curto, toda a jogada passa por ele. Eu nem olhei o scout da partida, que pode me mostrar que ele teve 100 passes com 99% de acerto nesses passes. Não. O Arthur perdeu algumas bolas também, eu acho que pelo menos duas boas que ele perdeu, assim, que eu lembre de cabeça, mas principalmente, tá? Ele não foi o centro do time e a régua dele é maior, mais alta do que a dos outros. Então, vai esse destaque. Sobre a expulsão, pisou na panturrilha do Carboneiro. Era lance dava interpretação, é um lance que tá sem a bola, ele sabia que não ia chegar, e aí ele pisou na panturrilha do cara. Não tem, chegou atrasado e tal. Velho, é pra expulsão, eu não contesto absolutamente, nem o último pênalti, nem o lance da expulsão, não há o que falar nesse caso. O Noriega até chorar chorou, e eu entendo ele, porque ele não cometeu o primeiro pênalti. É um lance que ele sabe que ele errou ao colocar a mão na bola no segundo pênalti, e aí toda a pressão de um cara que há pouco tempo estava aí jogando, há 2, 3 anos, não estava nem jogando futebol, ele se viu envolvido. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser olhado, é bom por um ponto, porque tu tem um jogador que sente, que tem alguma coisa, ele tem sentimento pelo que está acontecendo em campo, numa época que os torcedores pensam o seguinte, os jogadores estão nem aí. Ele sentiu essa situação, então acaba sendo positivo, mas também tem que ser trabalhado para dizer, meu filho, beleza, futebol profissional, vamos lá. Primeiro, não coloca mais o que a gente chama no automobilismo o Vitor Gens, que é um cara muito competente, que ensina pilotos, ele diz assim, não deixa a bunda na janela, o famoso não deixa o teu na reta. A culpa não foi tua, mas tu tava ali. O lance do Bernabé tinha que ter sido mais inteligente. O lance do pênalti, aconteceu o pênalti, a gente só tá contestando porque teve uma falta antes, que na verdade não necessariamente foi o causador dele abrir a mão, mas foi falta antes. Se foi falta antes, tinha que anular. Mas ele errou. Ele equivocou-se. E isso precisa ser colocado na análise do Noriega a partir daqui pra diante. Gente, o vídeo tá longo, eu só preciso fechar dizendo que o bom senso me manda vir aqui dizendo, olha, o Grêmio precisa ter sequência. No Grenal,
do primeiro turno, foi a melhor partida da temporada, inclusive melhor do que essa. O Grêmio merecia mais lá com o James Freitas, um jogo muito bom gremista, nem contra o Galo, que venceu fora de casa, pra mim tinha sido tão boa quanto essas duas atuações do Clássico Grenal. Só que precisa seguir. Precisa seguir. O Grêmio parece, vai lá, faz uma boa partida e depois se perde. Não, cara, agora vamos ter que olhar e dizer, tá bom, pequenos ajustes e vamos pra frente. Não dá pra viver apenas de espasmos. E o bom senso me manda colocar isso aqui. Eu sei que o torcedor tá feliz e tem que estar empolgado mesmo, mas é daqui pra diante que tem que se pensar, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.